Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse nós vamos ver o percurso, quais as cidades em que o apóstolo Paulo passou na sua primeira viagem missionária. Então o vídeo é esse onde nós vamos ver as cidades em que o apóstolo Paulo passou na primeira viagem missionária. Então tá bom? Desde já peço que você deixe seu like no vídeo, comente e compartilhe aí para o máximo de pessoas que você puder, certinho? Então vamos para mais um vídeo. Então vamos lá? Aqui a gente está dando sequência, eu já gravei um primeiro vídeo relacionado à geografia, ao território, que foi lá relacionado à geografia no tempo de Jesus, onde as cidades em que Jesus percorria. Então, bastante interessante, se você puder, assista aquele vídeo lá também, certo? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês, rapidinho aqui em Atos capítulo 13, que nos diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Resumindo, basicamente que a viagem missionária foi algo constituído pelo Espírito Santo e foi enviado Paulo e a Barnabé para fazer essa primeira viagem missionária para pregar o Evangelho do Senhor nas cidades circunvizinhas, nas cidades próximas ali da região, e assim a igreja primitiva foi sendo criada. Eu vou jogar um mapinha aí para vocês verem, e nesse mapa vai se encontrar as cidades em que o apóstolo Paulo ele passou juntamente com Barnabé, que foi o grande homem de Deus que o acompanhou nessa primeira viagem missionária. E como auxiliar de Paulo e Barnabé se encontrava João Marcos. João Marcos é Marcos, escritor do Evangelho, o qual leva o seu nome. Eles saíram da cidade de Antioquia, vocês podem ver aí, eu vou estar marcando no mapinha para vocês. Eles saíram da cidade de Antioquia, que é a qual eles estavam reunidos, a igreja de Antioquia, que designa Paulo e Barnabé para essa viagem, e dali eles descem para Seleucia, como nós lemos, e aí eles atravessam, pegam um barco e vão para a ilha de Chipre. Está em destaque aí para vocês a ilha de Chipre, e eles chegam na cidade de Salamina. De Salamina eles cruzam toda a ilha de Chipre e chegam até a cidade de Pafos. É aqui em Pafos que eles encontram um homem, um falso profeta, conhecido como Bar Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 6 aí do capítulo 13. Eles encontram um homem chamado Bar Jesus e ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um varão prudente, como a Bíblia nos relata. E este homem, Sérgio Paulo, queria ouvir a palavra de Deus. Porém, esse Bar Jesus estava com um espírito imundo e não permite que aquele homem, Sérgio Paulo, ouça a palavra de Deus e Paulo e Barnabé consigam ministrar de forma clara a palavra do Senhor. Então, aí no versículo 10, nós podemos ver Paulo dizendo: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, ali no versículo 11, Paulo fala que aquele homem profetiza, fala: agora contra ti a mão do Senhor e ficará cego. E aquele homem fica cego. Então, na cidade de Pafos tem esse episódio bem interessante, bem conhecido também das Escrituras. De Pafos, eles viajam, percebam aí no mapinha, eles sobem, pegam um barco e navegam para a região de Perge da Panfilha. E aí, na cidade de Perge, na região da Panfilha, que João Marcos volta para Jerusalém. Marcos então abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. E eles seguem a primeira viagem missionária e de Perge da Panfilha eles vão
para Antioquia ali da Pisídia, ficam naquela região, pregam a palavra do Senhor, e dali eles vão para Icônio. E em Icônio, Paulo e Barnabé pregam a palavra do Senhor, uma grande multidão fica admirada com a palavra e o evangelho de Deus, tanto os judeus como os gentios, porém, uns judeus que eram bastante rigorosos, judeus incrédulos, eles incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios, como a gente pode ver lá em Atos capítulo 14, versículo 2. Então esses judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Então teve uma contenda ali com os judeus incrédulos, com os gentios que estavam ouvindo a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé saem daquela localidade porque estavam correndo o perigo de ser apedrejado, e eles vão para a cidade de Listra. Em Listra, Paulo, através do Espírito Santo, cura um coxo, cura um homem que estava aleijado, e ali o povo começa a intitular Paulo e Barnabé como um Deus. Então, Paulo cura aquele homem através do Espírito Santo, e ali o povo começa a intitular Paulo como Deus, começa a intitular a Barnabé como Deus. Barnabé eles chamam de Júpiter, o Deus Júpiter. E Paulo eles começam a chamar de Mercúrio. Paulo e Barnabé se jogam na multidão, rasgam as suas vestes e mostram que eles são apenas homens. E ali eles apenas estão fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso, pregando o Evangelho e operando aqueles milagres através do Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, os judeus lá de Antioquia, versículo 19 do capítulo 14, nós podemos ver os judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão a apedrejarem a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, eles têm que sair daquela cidade mais uma vez, porque o povo queria apedrejar Paulo e a Barnabé. Então, de Listra, eles vão para Derbe. Derbe, eles pregam a palavra do Senhor e vêm voltando no trajeto, perceba aí, no nosso mapinha, eles vão para Icônio, vão para Antioquia da Pisídia, passa por Listra, por Perge, e em Perge da Panfilha, eles voltam e navegam para Antioquia, voltam para a sua casa, voltam para a igreja, e assim acaba a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. No próximo vídeo nós vamos gravar sobre a segunda viagem missionária. Guarde o personagem Marcos, que tem algo bem interessante dele na segunda viagem missionária. Certinho? Então você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, quero te agradecer. Peço mais uma vez que você deixe o seu like aí, curta, compartilhe. Vai casar muito bem esses vídeos sobre as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou, com as cartas do apóstolo Paulo, que o pastor Marcos Aurélio já deu algumas aulas aqui, tá aí no canal, é só você procurar na playlist, certinho? Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês, que Deus continue abençoando as suas vidas e até a próxima. Fique com Deus.